Olá, aqui é a Helga. Nesse vídeo eu vou falar sobre a perseguição de cristãos na Nigéria. E tomo por base 2 artigos, para começar, da revista do site católico Zenit. A primeira notícia do dia 14 de janeiro deste ano, 2020, intitula-se Identificados os 4 seminaristas nigerianos sequestrados. Isso mesmo, 4 jovenzinhos foram sequestrados na Nigéria na primeira quinzena de janeiro. Os nomes dos 4 seminaristas sequestrados na Nigéria por invasores armados foram revelados por uma importante instituição de caridade católica que apoia os cristãos perseguidos. Aid to the Church in Need, ajuda a igreja carente, pode finalmente revelar que os 4 homens são Pius Kanvai, de 19 anos, Peter Umenukor, de 23 anos, Stephen Amos, de 23 também, e Michael Nadi, de 18 anos. Eles foram tirados na noite da quarta-feira, 8 de janeiro, do Seminário Maior do Bom Pastor na cidade de Kaduna, no norte da Nigéria. Assaltantes armados invadiram a cerca ao redor dos aposentos do seminário, forçaram a entrada no albergue de estudantes e roubaram alguns objetos de valor dos estudantes antes de sequestrar os seminaristas. Os 4 vieram de diferentes dioceses do norte da Nigéria e tinham acabado de começar a estudar para o sacerdócio. A identidade e o motivo dos sequestradores permanecem desconhecidos. A polícia disse que sua resposta rápida impediu que os atacantes levassem mais estudantes. Os sequestros aumentaram bastante em Kaduna. O reverendo John Joseph Hayab, presidente da Associação Cristã da Nigéria, disse que os sequestros no estado tornaram-se um grande negócio. Mas outros sequestros são realizados por motivos religiosos. No dia 26 de dezembro de 2019, o Islamic State West Africa Province, ISWAP, província da África Ocidental do Estado Islâmico, traduzido para o português, uma ramificação do Daesh, ou ISIS, ou Estado Islâmico, divulgou um vídeo com o objetivo de mostrar 10 cristãos sendo decapitados no dia de Natal. O bispo Matthew Hassan Kuka, de Sokoto, respondeu criticando as autoridades nigerianas por não fazer o suficiente para impedir a violência. Ele disse à ACN: a única diferença entre o governo e o Boko Haram é que o Boko Haram está segurando uma bomba. No dia 25 de março de 2019, o padre John Bako Shekgolo, um sacerdote da Arquidiocese de Kaduna, foi sequestrado. Seu paradeiro ainda é desconhecido. Quase 2 semanas antes, o padre Clement Ugwu, da Igreja Católica de São Marcos, no estado de Enugu, foi sequestrado de sua casa paroquial e, alguns dias depois, seu cadáver em decomposição foi encontrado a 20 quilômetros de sua casa. Lea Sharibu, essa vez uma mulher, sequestrada no dia 19 de fevereiro de 2019, ainda está sob custódia do Boko Haram, pelo menos segundo essa notícia que, digo, é do dia 14 de janeiro de 2020. Ela foi levada, Lea Sharibu, com outras 109 garotas, mas só ela foi retida, depois que recusou-se a converter-se ao Islã. E trago outra notícia do mesmo Zenit, de 9 dias depois. Esta notícia do dia 23 de janeiro, e diz o seguinte: Nigéria, estamos sitiados. Declaração do arcebispo de Kaduna, onde os 4 seminaristas foram sequestrados. Nenhum outro país tolerará esse tipo de insegurança sem exigir protestos em massa. Definitivamente, nosso país está sitiado, disse o Monsenhor Matthew Man-Oso Ndagoso, arcebispo de Kaduna, na Nigéria, arquidiocese onde, na noite do dia 8 de janeiro, 4 seminaristas foram sequestrados no Seminário Maior Bom Pastor de Cacau, ao longo da estrada Kaduna-Abuja. A Fides News Agency informou que o arcebispo afirmou que é a 3ª vez que o sequestro acontece diretamente à nossa diocese, em palavras dele. Não consigo dormir pensando nas condições que os 4 alunos estão enfrentando, acrescentou o arcebispo Dagoso. As pessoas não conseguem mais dormir com os 2 olhos fechados, mas nossos líderes têm a coragem de dizer que há segurança no país, disse o arcebispo, que acrescenta que a população parece resignada à crescente insegurança. Ele disse: acho que agora as pessoas parecem ter desistido da situação de segurança, porque não há nada que possam fazer, apenas se resignaram ao destino. O arcebispo pergunta-se por que a segurança não pode ser restaurada na área
se com os dispositivos de segurança tecnologicamente desenvolvidos no século XXI, já não há lugar no mundo nem debaixo d'água onde criminosos não possam ser rastreados ou monitorados. Mas as agências de segurança continuam dizendo que estão no controle da situação, diz ele. Depois de dizer que as medidas de segurança foram reforçadas no seminário para proteger os outros estudantes, o arcebispo Ndagozo conclui dizendo que continuaremos orando pelos seminaristas sequestrados até que sejam libertados. Continuamos esperando que Deus expunha aqueles que estão por trás da insegurança neste país. E salto para outra notícia, agora do ACI Digital, que foi publicada no dia 16 de janeiro, na sequência. E diz o seguinte, como título, os cristãos estamos sendo massacrados na Nigéria, clama sacerdote. Abuja, 16 de janeiro de 2020, o sacerdote nigeriano Joseph Bature Fidelis enviou uma mensagem em vídeo, e eu vou deixar essa mensagem no final desse meu vídeo, para quem quiser ver. É interessante para ver a angústia no rosto dele. Dá um pouco mais de humanidade à notícia, e por isso vou deixá-la no final do vídeo. O sacerdote nigeriano Joseph Bature Fidelis enviou uma mensagem em vídeo à Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, ACN, para clamar por ajuda internacional diante da grave situação dos cristãos no país africano. Nós, os cristãos na Nigéria, somos realmente perseguidos. A realidade do sofrimento nesses dias aumentou e piorou. Todos os dias nossos irmãos são massacrados nas ruas. Vejam isso. Massacrados nas ruas. Situação que pode vir a acontecer no Ocidente. Tenhamos claro isso. Aqui na Europa, pode vir a acontecer em massa. Todos os dias nossos irmãos são massacrados nas ruas, lamentou o sacerdote sobre os cristãos no país que também temem pelo destino de 4 seminaristas recentemente sequestrados, dos quais eu já falei na notícia anterior que eu li, do Zenit. Pius Canvai, de 19 anos, Peter Umenukor, de 23, Stephen Amos, de 23 também, e Michael Nadi, de 18. Vivemos em Maiduguri como prisioneiros, diz esse sacerdote. É muito difícil sair e fazer uma atividade. Estamos em risco de extermínio. Isso avança em silêncio. Continua. No dia 26 de dezembro, o Estado Islâmico publicou um vídeo mostrando o assassinato de 10 cristãos na Nigéria. Desde então, a situação se agravou, continua o sacerdote, e pede ao governo da Itália, país no qual ele estudou, e a todos os governos europeus que pressionem o governo da Nigéria a fazer algo para defendê-los. Diante da inação do governo nigeriano liderado por Muhammadu Buhari, são necessárias ações concretas, porque nosso povo sofre muito, diz ele. Por favor, ajude-nos e não fiquem quietos diante desse extermínio que está acontecendo em silêncio. Eu lhes rogo, ajudem-nos. A ACN informou que, como uma medida concreta para apoiar os cristãos, enviará ajuda ao seminário de Maiduguri, diocese do padre Joseph Bature, onde atualmente 53 seminaristas estão em formação. Essa notícia foi publicada originalmente no ACI Stampa e traduzida e adaptada por Natália Queiroz para o português e publicado no acidigital.com em língua portuguesa. Também quero trazer aqui uma quarta notícia que foi publicada por um blog chamado Acontecer Cristiano, em espanhol. Não sei exatamente em que data, só diz aqui 2 anos atrás, suponho então que deve ter sido em 2018 ou 2017. E diz o seguinte: islamistas radicais assassinaram mais de 6.000 cristãos na Nigéria. Mais de 6.000 cristãos foram assassinados esse ano, a maioria mulheres e crianças, por muçulmanos radicais da etnia Fulani. Líderes cristãos catalogam esse fato como puro genocídio. O que está ocorrendo na Nigéria, principalmente no estado de Plateau, é puro genocídio e deve ser interrompido imediatamente, disse em um comunicado a Associação Cristã da Nigéria, CAN, por suas siglas em inglês. Os líderes da igreja nigeriana apelam a que o governo impeça esse derramamento de sangue sem sentido que poderia levar o país a uma completa anarquia. O comunicado também pede às Nações Unidas que tomem medidas para impedir que os ataques se estendam aos países vizinhos. Líderes evangélicos no país denunciam que o presidente Muhammadu Buhari, quem é um muçulmano da etnia Fulani, não está atuando para levar os agressores à justiça. Para a CAN, Associação Cristã da Nigéria, não cabe dúvidas de que os jihadistas são assassinos e terroristas, ainda que o governo trate a situação como um conflito étnico, algo comum na África. A CAN enumerou os ataques a grande escala que se produzem desde o começo deste ano. Não sei dizer, repito, qual é o ano.
Só sei que diz aqui que faz 2 anos que esta notícia foi publicada, incluindo a matança de mais de 200 pessoas, a maioria cristã, no final de junho. Ainda que as agências de notícias internacionais reproduzam o argumento do governo, que classificou os ataques como uma disputa de terras entre grupos étnicos distintos, grupos que monitoram a perseguição, como a Open Doors e a International Christian Concern, vêm mostrando que os cristãos são claramente o objetivo. Para alguns analistas, entre os jihadistas Fulani, há membros do Boko Haram, facção terrorista ligada ao Estado Islâmico, que jurou eliminar os cristãos do país para estabelecer um califato. O maior indício de que possuem patrocínio externo é o fato de usar machetes, machados, nos primeiros ataques há 2 anos, nos mais recentes, executar as pessoas com fuzis de assalto e destruir igrejas com morteiros. Para os líderes cristãos, os ataques sempre apontam especificamente às comunidades cristãs. A Nigéria está presenciando um genocídio de cristãos por meio dos assassinatos, da destruição e do incêndio de igrejas e casas de cristãos, ademais da ocupação forçada das terras que pertenciam aos agricultores não islâmicos, afirma a CAN, Associação Cristã da Nigéria. Aí está aí estão as notícias muito tristes. E eu quero mostrar agora aqui essa região. As 2 primeiras notícias que eu trouxe referiam-se à área de Kaduna. Kaduna foi onde os 4 jovenzinhos foram sequestrados. Aqui está. Kaduna, aqui. A área em que os 4 jovens os 4 jovens seminaristas foram sequestrados aqui em Kaduna. E as 2 primeiras notícias ocorrem aqui, não? E a terceira notícia que eu trouxe, que foi da ACI, prensa, falando do sacerdote cujo vídeo eu vou colocar no final deste meu vídeo, teve lugar aqui, Maiduguri. Então, vemos que, olha aqui, é na Nigéria, praticamente podemos dizer que uma grande área do país está sofrendo essa perseguição de cristãos. Pelo menos nessas 2 notícias que eu trago aqui, quase no extremo oriente, até entrando aqui pelo ocidente da Nigéria. Uma situação muito, muito triste, realmente. E que mais de um inscrito do meu canal, mais de uma pessoa no meu canal pediu que eu denunciasse. E por aqui estou. E através desse vídeo eu estou finalmente fazendo-o. Gostaria também de apontar o fato de que pode-se encontrar notícias sobre o assunto no site do Vatican News, sim. E lembremos, o Francisco chegou a referir-se no seu discurso de Natal ou de fim de ano, não lembro agora, mas cheguei a fazer um vídeo sobre o assunto, em que ele falou sobre a Nigéria, a difícil situação da Nigéria. Então, aí está. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí, até meu próximo vídeo. È con tanto dolore e ansia enorme che rivolgo questo appello oggi a voi. Noi cristiani in Nigeria siamo stati perseguitati, ma la realtà e la sofferenza questi giorni è aumentata e peggiorata. Sin da quel video di 26 dicembre che è uscito, dove sono stati uccisi 11 cristiani, quasi ogni giorno noi cristiani siamo massacrati sulla strada, sia quella di Maiduguri, sia la strada da Maiduguri a Goza. I nostri villaggi sono dispersi e viviamo qui in Maiduguri come da prigionieri. È molto difficile uscire e fare anche alcune attività. Rischiamo la sterminazione e questa cosa sta andando in silenzio. Rivolgo appello a voi, governo di Italia dove ho studiato, ma anche ai governi europei, che potete anche esercitare qualche pressione sul nostro governo di Nigeria, perché fanno quasi niente a difenderci.
Aiutateci per favore, non lasciateci da soli. Siamo anche persone, ma se questa sterminazione va così in silenzio, a nome di qualche politica, rischiamo veramente di una sterminazione enorme. Vi prego, aiutateci.